Olá a todos, hoje tenho o prazer de conversar com Garrett. Ryan Garrett é o criador do canal extremamente popular no YouTube, Toading Stone. O canal aborda a história da Grécia e Roma antigas e responde a perguntas como funcionavam os aquedutos romanos e o que aconteceu com a metade desaparecida do Coliseu. Garrett possui mais 2 canais no YouTube. O primeiro é contado em Stone Footnotes, onde Garrett faz entrevistas sobre temas como era ser um escravo romano e por que Alexandre o Grande foi tão bem sucedido. O terceiro canal de Garrett se chama Rotas Cênicas para o Passado, que é para todos que desejam viajar e ver o que restou do mundo antigo. Garrett também é autor. Seu primeiro livro, Estátuas Nuas, Gladiadores Gordos e Elefantes de Guerra, responde perguntas que você nem imaginava sobre o mundo antigo. Por que as estátuas estão nuas? Por que eles não usavam calças? E quão eficazes eram os elefantes de guerra? No final do livro, há uma ótima e breve história do mundo antigo. O segundo livro de Garrett será lançado em outubro. Obrigado pela conversa, Garrett. É um prazer. Obrigado pelo convite. Uma das séries mais populares do seu canal é Um Guia do Viajante do Tempo para a Roma Antiga. É para quem tem sorte de possuir uma máquina do tempo e oferece todo tipo de conselho prático sobre quando visitar Roma, como se comportar e principalmente como evitar ser assassinado. Então eu acho. Há muito tempo, muitos de nós desejam poder voltar e ver Roma e outras cidades antigas em toda a sua glória. Também me perguntei se isso seria mesmo aconselhável, pois você provavelmente veria muitas coisas que, para a sensibilidade moderna, seriam horríveis. Muita escravidão, violência, assassinato. Se você fosse ao Coliseu, veria pessoas se matando a golpes. Então, acho que minha pergunta era aconselhável incentivar as pessoas a visitarem a Roma Antiga? Será que elas voltariam com um transtorno de estresse pós-traumático e nunca mais conseguiriam dormir? Ah, sim, foi um pouco irresponsável, eu suponho, aconselhar uma viagem à Roma Antiga. Sim, era, aos nossos olhos, de muitas maneiras, uma cidade profundamente diferente de qualquer uma que temos. Seja no Terceiro Mundo, qualquer cidade moderna. E era, claro, como toda grande cidade, muitas cidades em uma só. Há maneiras de experimentar Roma. Teria sido menos traumatizante, mas em qualquer lugar que você fosse, seria um ataque aos sentidos. Tudo, desde os cheiros, a visão, só de estar lá. Primeiramente, dependendo de quanto tempo você passasse em Roma, teria sido simplesmente perigoso para a sua saúde. Até mesmo andar na rua, por exemplo, como falei no meu vídeo. O tráfego de veículos com rodas era proibido em Roma por questões puramente de segurança, pelo menos fora do período da tarde e da noite. Mas o grande número de pessoas frequentemente causava mortes, com pessoas esmagadas ou jogadas nos esgotos. Era perigoso andar por Roma e isso ainda afetava sua saúde mental. E, claro, certo, era uma sociedade profundamente hierárquica, escravagista e, de muitas maneiras, bastante brutal e, portanto, para a nossa sensibilidade não muito atraente. Claro, em muitos aspectos teria sido visualmente deslumbrante como ver o Fórum Romano intacto. Todas aquelas paredes de colunas, os frontões brilhantes, os telhados dourados teriam sido, de muitas maneiras, o sonho de qualquer arquiteto e, assim, visualmente. No filme Gladiador há uma cena que não é fiel à história, mas mostra um panorama incrível de um modelo de Roma. Em algumas das cenas iniciais, eu imagino caminhar por ali, talvez bem cedo de manhã, antes que a multidão ficasse muito grande. Acho que teria sido incrível ver o Coliseu intacto, com as estátuas nas arcadas e o velário estendido. Mas a vida real da Roma Antiga, as pessoas, fossem escravas ou livres, ricas ou pobres, correndo de um lado para o outro. Sim, é meio difícil, até para mim, depois de falar sobre isso e escrever sobre isso, imaginar como teria sido. Acho que até mesmo estando com os cheiros. Então, claro, Roma tem esgotos de certo tipo, mas são mais ou menos apenas esgotos de drenagem. Eles levam embora o excesso de água das fontes. Além disso, o excremento se acumula em quase todos os lugares, mesmo com as latrinas oferecidas em vários pontos e nos banhos. Esse deve ser o cheiro predominante que você sente na Roma Antiga. É só bem, fezes, mas além dessa camada, por cima disso, as tabernas de onde a maioria dos romanos comia,
poucos tinham cozinhas, coisas como salsichas assando e grão de bico torrado. Por cima disso, os perfumes das pessoas passando, o incenso dos templos, as especiarias. Acredito que até uma lufada da Roma antiga já seria algo digno de comentário e lembrança. E então, sim, imagine entrar nos prédios, ir a um templo e ver os altares, manchados de sangue de sacrifícios recentes e com o incenso ainda pairando ao redor deles. Ou ver uma mansão senatorial com centenas de escravos em rotinas coreografadas. E o mestre da casa ali, junto às suas fontes nos jardins dos fundos e as plantas e seus tipos de topiarias ao redor dele. Então, sim, Roma teria sido, como eu disse, uma reunião, uma junção de muitas cenas como qualquer grande cidade, mas uma que teria sido inesquecível se você conseguisse sobreviver a ela. E talvez não tão agradável assim, mas eu mantenho minha opinião, encorajando o viajante com estômago forte a talvez se aventurar em uma tarefa dessas. Isso exigiria uma certa recuperação? Faço um pouco de recuperação e ofereço aconselhamento. Houve alguma pressão política para reduzir o mau cheiro de todas as fezes e animais mortos? Coisas desse tipo? Sim, essas coisas eram responsáveis. Os edis, autoridades municipais de nível mais baixo e geralmente jovens da classe senatorial, iniciando carreira política, eram responsáveis por limpar as ruas. E durante a era imperial, o futuro imperador Vespasiano, na verdade, foi um desses edis, e Calígula era o imperador na época. E ele recebeu tantas reclamações que mandou chamar Vespasiano e o cobriu com fezes das ruas. Basicamente jogou lama nele, você sabe, fezes nele vindas da rua, como uma crítica bem direta ao seu trabalho. Claro, esse é meio que o padrão das cidades antigas. Não existe sistema de esgoto moderno em lugar nenhum, então as pessoas já esperam um certo grau de sujeira. Mas Roma horrorizava os visitantes durante boa parte de sua existência na era republicana, quando Roma cresceu muito rapidamente. Ela realmente superou seus próprios serviços em muitos aspectos. Visitantes gregos costumavam criticar os becos úmidos, ruas tortuosas e a ausência de espaços realmente monumentais na cidade. E, em geral, as pessoas que vinham de Roma, das províncias, sempre comentavam sobre o tráfego intenso. Então, como Juvenal, algumas sátiras maravilhosas falam sobre como é andar por uma rua romana e os perigos de ter coisas de penico caindo na sua cabeça enquanto você anda por algum beco. Havia esse reconhecimento. Vários filósofos gregos ficaram presos em Roma após caírem em esgotos e quebrarem as pernas. Isso porque o esgoto é muito escorregadio, resultado do transbordamento de fontes e da mistura única de sujeira sobre os paralelepípedos. As pessoas veem como algo excepcional, mas não estão acostumadas com nossos esgotos, então já há certo nível de proteção. Eles simplesmente se acostumaram com isso. Então, um dos meus vídeos favoritos seus é sobre a questão de por que Roma não teve uma revolução industrial. E é algo sobre o qual eu já me perguntei, porque de certa forma a sociedade deles era tão avançada, pensando nos aquedutos e nas estradas. E nesses dois vídeos você basicamente argumenta que havia pessoas que saberiam como construir, por exemplo, uma máquina a vapor, mas não existiam as estruturas socioeconômicas e os incentivos para fazer alguém se interessar por isso. Então, eu adoraria saber o que você acha que teria acontecido se tivesse havido uma revolução industrial. Por exemplo, se um imperador assumisse o poder, que entendesse um pouco mais o valor da tecnologia e da inovação, e talvez implementasse alguns dos tipos de estruturas capitalistas que permitissem aos inventores enriquecer com suas invenções. E se eles construíssem algumas das primeiras máquinas típicas da Revolução Industrial, como motores a vapor, como você acha que as coisas poderiam ter se desenrolado depois disso? É difícil para mim imaginar uma sociedade que seja organizada tanto nos moldes romanos, essa sociedade muito hierárquica, baseada em uma aristocracia fundiária e comandada por um imperador. Que seja assim organizada e que seja capitalista, ou pelo menos que incentive investimentos em empreendimentos de tipo capitalista, Eu consigo imaginar algumas das primeiras revoluções industriais, algumas das inovações
da Revolução do século XVIII, por exemplo, surgindo. Como as bombas usadas para drenar minas de carvão, os romanos também precisavam muito disso. Na Espanha, havia minas enormes que chegavam ao lençol freático e rodas d'água movidas por escravos faziam a drenagem. Então eles poderiam ter usado uma máquina de Newcomen, esse tipo de coisa, para limpar as galerias dos templos. E, como mencionei nos vídeos, alguém como Heron de Alexandria, que tinha essa máquina a vapor primitiva, os princípios poderiam ter sido adaptados para uma máquina de Newcomen ou até uma locomotiva primitiva com tempo suficiente. Eles já tinham ferrovias e faziam sulcos nas minas para passar carrinhos nesses trilhos, verdadeiras ferrovias primitivas. Então, acho que você pode imaginar a classe senatorial, por exemplo, patrocinando esse tipo de inovação e ganhando mais dinheiro com coisas como minas. Mas é difícil para mim conceber como uma classe empreendedora como a que transformou a Grã-Bretanha e, mais tarde, grande parte da Europa Ocidental nos séculos XVIII e XIX. Como isso se encaixaria na sociedade romana? Você pode imaginar senadores romanos, como mencionei nos vídeos? Apesar de serem meio snobs em relação à tecnologia em geral, é algo que os mecânicos fazem e que os escravos mexem. Interessavam-se por investir em novos empreendimentos, chegando a ter sociedades de investimento em alguns casos. Então você pode imaginar, talvez, alguns senadores, por exemplo, apoiando algum inventor e incentivando o desenvolvimento de uma máquina a vapor em suas minas, ou algum tipo de ferrovia com trilhos. Mas é difícil imaginar isso se tornando muito mais difundido do que isso, simplesmente porque as estruturas não existem. Então, se os romanos, porém, se imaginarmos uma espécie de refundação completa da sociedade romana, uma sociedade que, ao longo do tempo, digamos, um império que nunca cai, que se torna gradualmente mais parecido com a Europa moderna inicial, por qualquer motivo, então, eu suponho que talvez o nosso melhor modelo seja pensar quase como a França pré-revolucionária, onde você tem uma monarquia autocrática que incentiva certos tipos de inovação. Ela tem alguns poucos nobres fazendo suas coisas, mas também não é muito favorável a uma classe empreendedora. Você teria tido um império que, eu acho, teria evoluído bastante em certas áreas, certos tipos de investimento em grande escala, mas talvez não teria sido muito propenso a incentivar a inovação. A inovação selvagem do século XIX nos Estados Unidos da América, com inventores em galpões criando patentes e mudando o mundo. Então, eu acho que um império que tivesse passado por algum tipo de evolução industrial poderia ter sido mais rico, poderia ter durado muito mais tempo, mas talvez nunca tivesse criado um tipo de mundo moderno como o nosso, em nenhum sentido reconhecível. Se faz sentido, é meu jeito enrolado de dizer. Uma revolução industrial romana seria bem diferente da real e, creio, muito mais concentrada. Não teria mudado tanto a vida das pessoas comuns e talvez não tivesse trazido o tipo de prosperidade ampla, baseada na classe média, que vemos na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Aaron Barrett, e as pessoas perceberam o que a tecnologia poderia oferecer. Quero dizer, porque parece que, de certa forma, foi a tecnologia de Roma que as separou de todas as tribos bárbaras que eles estavam subjugando. Os aquedutos, as estradas, o aquecimento sob o piso e coisas desse tipo. Eu teria pensado que isso seria um motivo de grande orgulho para eles, e o que eles imaginavam que os distinguia de outras sociedades. Então, no geral, eles valorizavam a tecnologia? Não como valorizamos desde a Revolução Industrial. Os romanos, obviamente, se diferenciavam dos bárbaros, acima de tudo, no que chamaríamos de cultura literária. Eles sabiam ler, tinham uma língua refinada e retórica e capaz de nuances de várias formas. Era mais um estilo de vida que os diferenciava dos bárbaros. Eles eram um povo urbano, viviam em cidades, tinham essas instituições de discurso, tudo o que os germânicos e britânicos rudes, entre outros, não tinham. Eles não tinham a mesma tecnologia que nós. Há uma anedota maravilhosa contada sobre Vespasiano, sobre alguém que lhe trouxe um dispositivo que economizaria muito trabalho, como um novo tipo de guindaste.
Ele ouviu o inventor, assentiu e disse: "Isso vai economizar muito tempo. Quero manter o povo romano empregado, então vá embora." E por isso eles valorizavam outras coisas além da inovação. Por causa da inovação, sabe? Obviamente houve várias invenções no período romano que mencionei no meu vídeo, como essa debulhadora, uma colheitadeira primitiva que se empurra entre os grãos, fazendo as espigas caírem em um compartimento. Eles tentavam economizar tempo e trabalho, mas nem sempre conseguiam. Não existia a ideia de que a sociedade deveria progredir e que a tecnologia avançaria inevitavelmente, como ocorre desde o século XIX, pois isso de fato aconteceu. A ideia romana de futuro era essencialmente o presente. Eles realmente não imaginavam o mundo mudando de forma fundamental, talvez apenas se tornando mais romano. Conquistariam mais territórios, poderiam manter estabilidade e riqueza, mas nada mudaria essencialmente. Isso diferencia o mundo moderno da antiguidade. Nós temos essa expectativa de mudança, enquanto o ideal da antiguidade, de muitas maneiras, era a continuidade de um estado sólido. Eles não queriam inovação, muito menos revolução em qualquer aspecto de suas vidas. Sim. Então, no seu canal, você nunca fez nenhum vídeo diretamente sobre por que Roma caiu. Então, eu adoraria ouvir o resumo executivo do Tolden Stone sobre o que levou ao declínio e o que teria que ter sido diferente para que Roma sobrevivesse por mais tempo? O Império Romano do Ocidente. Claro, sim. Quero dizer, obviamente eu evitei enfrentar essa questão porque é uma questão enorme e, de muitas maneiras, é a maior questão da história romana, tirando a questão oposta, que é porque Roma teve tanto sucesso. Por que durou tanto tempo? Eu diria que a resposta curta se resume basicamente a duas coisas. Pressão sem precedentes nas fronteiras do norte, principalmente dos bárbaros germânicos no leste e também da Pérsia, que dedicou recursos. Mas isso combinado com uma série desastrosa de guerras civis que enfraqueceram o império, acabaram com muitas carreiras promissoras de imperadores e generais e impediram o império de concentrar suas energias nas ameaças externas. Existem tendências de longo prazo que enfraquecem o império, como a tendência de desurbanização em grande parte do norte do Ocidente, por exemplo. É difícil dizer por que isso acontece, provavelmente por uma fraqueza de longo prazo causada por invasões urbanas. O surgimento dessa classe super rica de senadores que de muitas maneiras realmente não precisa dos imperadores, que podem negociar a parte com os bárbaros quando chegam. E isso enfraquece o Ocidente, pois esses senadores são poderosos demais e o campo está desurbanizado e quase despovoado. Há pragas que se espalham, matam milhões e tornam o império muito mais fraco. Até o rato, vindo do Sudeste Asiático e não nativo do Império Romano, ajudou a espalhar a peste nas cidades. Existem fatores que enfraquecem o império e o tornam mais vulnerável a eventos. No fim, a narrativa tradicional de batalhas e invasões é fundamental. Acho que Adrianópolis e o saque de Roma por Elarico ilustram isso. Esses momentos em que os bárbaros irrompem e não podem ser contidos. O império está fraco por vários motivos, como guerras civis, pragas, despovoamento e choques no sistema, dificultando sua sobrevivência. Ao mesmo tempo, a história trata de contingência e efeito borboleta. Algo pequeno muda tudo. É fácil imaginar o império se reerguendo mesmo após golpes aparentemente críticos. De muitas maneiras, o golpe crítico é a perda do norte da África. Para o Império Ocidental, essa era a região que abastecia Roma de grãos, até mais do que o Egito em muitos aspectos. Após a tomada do norte da África pelos vândalos, o Império tem grande dificuldade em manter sua base militar, pois perde sua província mais próspera. O fato de o Império ter sido dividido é outro fator subjacente, que Teodósio I tem 2 filhos, Arcádio e Nório. Cada um recebe metade do Império, e isso acaba se tornando, mais ou menos por acaso, uma divisão permanente entre Oriente e Ocidente, e esses frequentemente se tornam impérios rivais. Eles não costumam lutar diretamente, mas também não se ajudam. Assim,
O Ocidente estar isolado dos recursos do Oriente em um momento crítico prejudica muito sua sobrevivência. Então, acho que essa é uma maneira bem indireta de dizer que o Império é extremamente azarado. O Império Ocidental, pelo menos. Primeiro, por ter sido separado do Oriente mais rico no início do século V, depois por sofrer uma série de guerras civis desenvolvidas. Por ter essas tendências de longo prazo que enfraquecem a infraestrutura do Império e, consequentemente, as receitas fiscais dos imperadores. E, claro, essa onda de bárbaros colidindo nas fronteiras, impulsionados pelos hunos da Ásia Central, que pressionam godos e outros povos, eles atravessam as fronteiras. Há uma incursão famosa no último dia de 406, quando eles atravessam o Reno congelado. É uma cena bem pitoresca. O Império não consegue lidar com tantas invasões. No século III, durante uma onda similar dos godos contra a fronteira do Danúbio, imperadores estavam sob forte pressão para detê-los. Isso ocorreu quando o Império estava mais saudável no século V, antes do início dessa fraqueza. Eles foram sobrepujados e os bárbaros não pareciam querer destruir o Império. Eles existiam há tanto tempo que provavelmente não conseguiam imaginar um mundo sem ele. De muitas maneiras, eles só queriam a sua parte do bolo. Eles queriam estar dentro do Império, queriam ter sua posição privilegiada dentro do Império. Seus líderes queriam integrar a hierarquia, ser generais e dignitários, ou seja, desejavam tanto fazer parte do sistema que acabaram destruindo-o. Ironicamente, os bárbaros não queriam invadir o Império, talvez só os hunos. Eles queriam ter a boa vida romana. Há uma citação famosa de Teodorico, que, claro, se torna rei da Itália no século VI, dizendo que todo godo quer ser romano, e seria um romano pobre quem quisesse ser godo. Existe esse sentimento de inferioridade cultural, de diferença, onde querem o que é romano, mas infelizmente como tentam pegá-lo, acaba destruindo todo o sistema, sobrecarregando sua infraestrutura muito frágil nesse momento e transformando o Império em uma ruína cambaleante em meados do século V. E se eles não queriam destruí-lo, por que não conseguiram preservá-lo? Era só seguir fazendo o que já vinha sendo feito. Bem, eles tentaram. Teodorico meio que reconstitui uma espécie de mini-império ocidental no início do século VI, o seu reino. Ele tem um senado em Roma, organiza jogos no Coliseu, restaura os edifícios públicos. Então você tem esse germânico analfabeto presidindo uma sociedade romana de aparência muito tradicional, na qual todos os seus cortesãos, metade deles são romanos, usando togas. Falando latim clássico, Cassiodoro, um de seus cortesãos, é um dos mestres do latim da Antiguidade Tardia. E então eles tentaram, mas de muitas maneiras, no coração de Roma, de qualquer forma, no coração do Império, na Itália. Ela foi arruinada pela reconquista de Justiniano, que acabou sendo uma série desastrosa de guerras que despovoou a Itália, destruiu muitas cidades e evoluiu para uma disputa muito amarga que destruiu a aparência da civilização romana. Os francos também, de muitas maneiras, tentaram preservar o que podiam do legado romano. Eles aprenderam latim cedo, se converteram ao cristianismo e no sul da Gália quase nada mudou por séculos. As mesmas famílias permanecem no comando, como um Martinho de Tours, que vem de uma família essencialmente romana que já existia há meio milênio. E há muito mais continuidade do que você imagina, até mesmo na Espanha visigótica, sobre a qual sabemos menos por vários motivos. E assim, de muitas maneiras, a Idade das Trevas, seja lá o que for isso, meio que saiu de moda agora. Esse termo começa muito depois do que você imagina, e a queda de Roma é um processo muito mais longo e adiado. A queda do sistema político romano ocidental, com a deposição de Romanos Augustus em 476, não foi um grande evento. Porque há continuidade política em todos os níveis. Abaixo do imperador, na Itália por mais de meio século, na Gália por séculos. Mesmo sendo uma catástrofe para grande parte da população romana, a queda do império não foi algo bom. Para a maioria, em muitos lugares, é um processo longo e difícil, não um evento, tornando o enfrentamento mais complicado. Porque reculpei de novo em abordar isso no Contado em Pedra. E se você, com sua máquina do tempo, fosse encarregado de tentar salvar o Império Romano, o que faria? Essa é boa. Há algumas pessoas que você talvez queira tentar salvar. Como Estílico, o último grande general romano,
Ele enfrentou Alarico no início do século V. Ele é assassinado. Alguém como ele poderia ter evitado muita da ruína que veio depois. Écio Flávio Édio, o último dos romanos. Ele foi um grande general em meados do século V que ficou famoso por enfrentar os hunos e detê-los nos campos catalâunicos. Se não tivesse sido assassinado por seu supervisor imperial idiota, Valentiniano III talvez pudesse ter mudado as coisas até na década seguinte. Majoriano, o último grande imperador romano que também foi morto por Ricômero, seu Magister Militum, salvar um desses homens poderia aumentar a confiança na liderança romana e mudar o rumo dos acontecimentos. Quero dizer, você pode voltar ainda mais até 378 e ir até o imperador Villeneuve e sacudi-lo dizendo: não vá para Adrianópolis, não lute lá, cara. Espere os reforços chegarem e isso poderia ter sido decisivo. É difícil escolher um momento, pois costumamos nos apegar a batalhas por tradição. Mas sim, quero dizer, se você se tornar um conselheiro, um desses imperadores, o que você mudaria? Há tanta coisa acontecendo que é difícil dizer quanto. Eles podiam mudar a qualquer momento. No nível das batalhas e do controle político, houve momentos em que tudo poderia ter sido diferente. O fato de o Império do Oriente sobreviver 1000 anos a mais mostra que o sistema é extremamente resiliente e longevo. É só que isso foi sobrecarregado no Ocidente em um certo momento crítico, né? Ou numa certa série de momentos críticos, na verdade, e isso foi a sua ruína. Sim, você achou que a República teria tido uma longevidade melhor? Sabe, eu não acho, justamente por causa da bagunça absoluta que foi o final da República. A República, de muitas maneiras, era uma cidade-estado tentando governar um império gigantesco, né? Ela tinha as instituições de uma cidade-estado. Ela realmente não tinha desenvolvido sistemas para governar territórios que ficavam a milhares de quilômetros de distância. Eles começaram a agir assim. Por exemplo, Pompeu recebe subordinados que governam partes do império para ele em algumas grandes campanhas. Esse é o arquétipo que Augusto seguirá ao criar o sistema provincial. Isso permanece em vigor por mais 3 séculos, mas eu acho que a República, com seu centro terrivelmente instável, onde esses, pelo menos no último século, esses generalíssimos lutaram, batalhando entre si para se tornarem o chefe supremo, o primeiro cidadão entre seus iguais. Havia tanto espaço para dissidência na própria Roma e um controle tão frouxo das províncias. Acho que o sistema republicano era, de muitas maneiras, menos preparado para garantir estabilidade ao governar um grande império do que o Principado era. O sistema criado por Diocleciano, chamado Dominato, era uma versão refinada do sistema de Augusto. Onde há mais governadores, a autoridade se divide mais entre civis e militares. Mais tributação, mais funcionários de muitas maneiras, mesmo que na época tenha sido apresentado como uma tributação mais alta, né, um sistema muito eficaz. E um que sobrevive no Oriente até o século VII, quando as invasões árabes muçulmanas destroem grande parte dele. Acho que o próprio sistema imperial era capaz de estabilidade, nem sempre conseguia isso por causa das guerras civis e outras coisas que surgiam, mas funcionou muito bem para o que se propunha, que era inicialmente delegar a autoridade aos oficiais locais tanto quanto possível. Eles queriam que as cidades se autogovernassem e apenas coletavam impostos delas. Como isso parou de funcionar, precisaram nomear mais oficiais. Na época de Diocleciano, depois a burocracia imperial tardia funcionou. Eles conseguiam arrecadar seus impostos, conseguiam pagar um enorme exército, né, um exército de 500 mil de homens, e manter o dinheiro circulando pelo sistema, apesar da inflação rápida, apesar das invasões, apesar de todo o resto. Então, eu acho que o sistema em si, embora fosse frágil de certas maneiras, embora fosse vulnerável em muitos aspectos, poderia ter continuado funcionando por muito mais tempo, se tivesse tido a chance. Foram apenas as perturbações, coisas como guerra civil, perda de arrecadação de impostos, uma combinação de invasão e mudanças sistêmicas, que tornaram tudo tão suscetível a desmoronar.
Quando Roma se tornou um império, o que aconteceu com a ideia de democracia? Houve algum tipo de movimento pró-democracia ou algo assim, ou isso foi completamente esquecido? Ah, claro, bem, isso é interessante. Então, no início dos Anais de Tácito, onde ele começa com a morte de Augusto e o reinado de Tibério, ele comenta que poucos lembravam da República e menos ainda tinham vivido ou estavam vivos. Em 14 depois de Cristo, lembravam-se da República. A chave do sucesso de Augusto está em grande parte enquanto ele viveu. Ele reina por meio século quando morre. Quase toda a classe política que estava presente quando ele chegou ao poder já se foi há muito tempo. E os homens que estão no comando, os homens mais poderosos de Roma, são homens que cresceram sob o seu sistema. Assim, em muitos aspectos, a memória de sistemas democráticos sumiu. As eleições seguem e oficiais ainda são eleitos durante parte do reinado de Augusto. Isso eventualmente vai para o Senado, que praticamente elimina as eleições populares. Roma nunca foi uma democracia de fato, apesar de ter elementos democráticos. E que os oficiais são eleitos, mas por um sistema que privilegia muito os votos da elite e dos ricos. É uma oligarquia, na verdade, então as classes altas romanas são as que realmente têm poder, por assim dizer. Eles perdem o poder com o principado, tornando-se subordinados ao imperador, sua família e outros imperadores. Augusto é inteligente para incluí-los no sistema. Tornam-se governadores provinciais, ex-cônsules das províncias mais ricas do centro do império, além dos legados que governam. As fronteiras costumam ser senadores, o que os integra ao sistema. Mas ainda sentem por serem subordinados agora. Eles não podem mais triunfar, por exemplo, e é difícil dizer o quanto. O que chamaríamos de consciência política lá está abaixo das pessoas da elite que costumavam poder votar. Por exemplo, para que seus patronos se tornem um edil ou um questor. Obviamente, o povo de Roma ainda pode exercer poder de várias maneiras. Ainda pode protestar contra o imperador, ainda pode provocar tumultos por comida. Então as pessoas ainda têm poder, mas é um tipo de poder muito menos formal. E toda essa história de pão e circo só vai até certo ponto. Acho que sim, você é alimentado e entretido pelos imperadores, mas ainda assim protestam e fazem sua vontade ser conhecida. Imperadores gastam muito tempo e dinheiro para apaziguar o povo de Roma. Eles constroem grandes anfiteatros, como o Coliseu, para conquistar a boa vontade do povo. Então, pelo menos para os imperadores, é visto como algo que vale a pena manter o povo engajado no regime. Mas não há tentativas sérias de restaurar a república depois que Nero comete suicídio. Supostamente há discussões no Senado sobre, será que podemos voltar atrás? Será que podemos ter uma república de novo? Isso não é possível. No fim, os pretorianos acabam assumindo a liderança. Mas uma vez que o sistema imperial está estabelecido e firmemente enraizado por aquele reinado de meio século de Augusto, o padrão realmente se consolida. Ninguém consegue imaginar alternativa, nem o povo de Roma, acho. Como era o Império Romano? Como era a vida se você fosse um imperador romano? E o que eles faziam desde a hora que acordavam até a hora de dormir? Acho que depende do tipo de imperador que você é. Claro, se você é um Calígula, sua vida é um pouco diferente do que, digamos, se você é um Marco Aurélio. No geral, os imperadores trabalhavam bem mais do que se imagina. Ser imperador era receber um fluxo constante de petições das províncias. Desde pequenas disputas sobre os limites da cidade até dois fazendeiros brigando. Eles podiam levar tudo ao imperador, desde discussões importantes com os partas sobre acordos comerciais, até questões menores. Então o imperador Vespasiano, trabalhador dedicado, levantava-se 3 horas antes do amanhecer para responder cartas. Ele terá uma série de secretários que trazem suas petições e ele dita suas respostas. Talvez usando seu anel de sinete para pressionar a cera e enviar essas mensagens para o resto do império, mas, recebendo todas essas cartas e depois recebendo os peticionários pessoalmente, onde quer que ele esteja, o imperador é cercado por peticionários. Há uma história famosa de Adriano cavalgando por uma província, quando uma senhora à beira da estrada tenta chamá-lo. Ei, Adriano! Ei! Ele a ignora e depois de um tempo diz frustrado que está ocupado. E ela responde, então não seja imperador. Basicamente isso. E a ideia é que
Ao ignorá-la, seja lá qual fosse a reivindicação dela, ele está ignorando sua responsabilidade básica como imperador, que é atender às preocupações, petições e perguntas de seus súditos. Então, um imperador que é consciente precisa trabalhar muito duro. De fato, alguém como Marco Aurélio está trabalhando o tempo todo. Onde ele estiver, ali está a corte imperial, pois as cartas o alcançam. Há histórias divertidas sobre embaixadores em diferentes cidades que seguem os imperadores tentando alcançá-los enquanto estão viajando. Eles passam 1 ou 2 anos em suas cidades tentando encontrar e se dirigir ao imperador. Seja nas províncias, seja na fronteira, é claro que os imperadores realmente festejam muito. Se eles forem um Calígula ou um Nero também, eles têm essencialmente dinheiro ilimitado, pelo menos no auge do império, e podem fazer coisas bobas com esse dinheiro. Se você é Nero, pode construir a Casa Dourada, um palácio no centro de Roma, como uma enorme vila com lago, barcos de lazer e uma estátua sua de 30 metros no saguão. Essas coisas sempre são divertidas. Você tem uma enorme rede de vilas que pode visitar em Roma e nos arredores, especialmente você possui jardins fora da cidade, como os jardins de lazer de Salústio. É lá que um espaço prefere ficar. Por exemplo, você tem uma rede de propriedades. Podemos viajar para lá no verão, e Roma fica muito quente, seja nas colinas albanas, onde é um pouco mais fresco, lá em Campânia, perto da Baía de Nápoles, e passar um tempo em Baiae, onde todos adoram passear de barco por lá. Mas só é possível viajar de verdade. Adriano, famoso por isso, e alguns outros imperadores, exploraram o império em grande detalhe. Muitos permanecem ou passam mais tempo na Itália, por ser o que conhecem melhor e por estarem próximos de Roma, centro do poder inicial. Mais tarde, com o aumento da importância das funções militares do imperador, você passa mais tempo lutando. No 3º século, esses imperadores soldados tinham legitimidade por vencerem no campo de batalha. Essa é a única maneira de eles conseguirem se tornar imperadores em primeiro lugar. Eles perderam a campanha. Maximino Trácio, esse gigante Trácio enorme que é o primeiro imperador realmente não elite, nunca chega nem a ir a Roma. Nem se incomoda. Ele está ocupado demais lutando contra os germanos que estão vindo ou contra os godos que estão atravessando o Danúbio. Ser imperador, na maioria das épocas, é um trabalho difícil. Você está respondendo cartas, sabe? Não está lutando guerras, sendo uma figura simbólica. Talvez você consiga relaxar um pouco, sabe? Alguns se empolgam bastante com as corridas de bigas. Calígula, novamente, supostamente envenena cocheiros rivais e coisas do tipo. Eles andam com os jockeys e tal, então você pode ter um pouco de romanos e romanas, no sentido de ver os grandes entretenimentos de Roma. Você também vai patrocinar jogos de gladiadores, então parte do seu trabalho árduo é encontrar leões e ursos para exibir no Coliseu. Coisas assim, mas é um trabalho difícil. Se for um imperador consciente, trabalhará mais que a maioria dos seus súditos, para manter tudo nos trilhos e evitar ser esfaqueado. Existe um ditado: Roma conquistou a Grécia, depois a Grécia conquistou Roma. O quanto você acha que isso é verdade? Extremamente, desde o começo mesmo. Na verdade, não conhecemos uma Roma que ainda não tenha sido influenciada pela Grécia. Desde o início da história romana, os deuses romanos são conhecidos por serem cópias dos deuses gregos. São mercadores gregos estabelecidos perto do Fórum Romano em 600 a.C., Acreditamos que, desde o início, a influência grega da Magna Grécia, as colônias do sul, e claro, os romanos são um pouco rígidos em relação a tudo isso. Eles se definem em oposição aos gregos como Catão, o Velho, faria. É como, você sabe, a boa e velha virtude romana austera é o caminho para o sucesso, mas a influência grega é absolutamente constante. A língua latina foi profundamente moldada pela interação com o grego. Praticamente toda a terminologia filosófica latina vem do grego. Inventada por Cícero com base em predecessores gregos, a escultura romana é escultura grega, com algumas idiosincrasias romanas. A tradição artística romana, apesar de algumas inovações, é amplamente derivada da Grécia. A cultura grega é o molde no qual a elite romana se moldou século após século. Eles aprendem grego quando crianças, falam entre si, passam tempo na Grécia quando podem. E assim, pelo menos no nível da cultura da elite romana,
a influência grega é absolutamente predominante. É difícil imaginar a cultura romana sem isso, para ser sincero. Porque, no início, a cultura grega é o solo fértil de onde ela cresce. Eles pegaram muito emprestado dos etruscos, é claro, ao norte, mas os próprios etruscos foram moldados pela influência grega. Todas as tradições deles em arte e em qualquer forma de banquete têm origem grega. E assim, o famoso verso de Horácio sobre os romanos selvagens serem conquistados pelos gregos é muito verdadeiro em quase qualquer domínio. Você se importa em mencionar quais foram as maiores diferenças entre os dois? Por exemplo, se alguém de Roma visitasse Atenas, ou o contrário, o que você acha que chamaria mais atenção? Bem, quando os romanos chegam, Atenas já mudou muito desde sua era de ouro, passou por vários reinos e caiu do que era antes. Ao comparar a sociedade romana do Alto Império com a grega clássica, destacam-se importantes diferenças sociais. Roma era muito mais hierárquica do que a Grécia clássica jamais foi. Eles tinham uma aristocracia, mesmo quando eram tecnicamente uma democracia. Mas Roma sempre foi uma oligarquia desde o início, e é muito clara sobre ser uma oligarquia. Todo o sistema de patronato e clientela, por exemplo, envolve uma família nobre e seus muitos assistentes. Isso é algo muito romano que não tem um paralelo real. Em Roma, as mulheres romanas têm muito mais liberdade na sociedade do que as mulheres gregas, como é bem conhecido. Elas jantam com os maridos, mas no mundo grego são quase reclusas e não podem ir a simpósios. Além disso, elas podem possuir propriedades, pelo menos no nível da elite. Elas frequentemente administram negócios em Roma, o que dá mais liberdade às mulheres. Os romanos também são, de várias formas, uma sociedade bem mais aberta. Os romanos têm sucesso porque conseguem absorver tantas coisas, desde costumes até pessoas. Desde o início, os romanos aceitavam que pessoas, inclusive escravos, se tornassem cidadãos romanos. E, incrivelmente, isso é algo muito inovador no mundo antigo. Tornar alguém que era de uma sociedade muito humilde parte do seu sistema. Eles se tornam cidadãos imediatamente quando são libertos, chegando a conceder direitos de cidadania em bloco até mesmo aos seus antigos adversários. Seus rivais na Itália viram cidadãos. Isso era inimaginável para os gregos. Os atenienses, no auge do seu poder, restringem a cidadania àqueles que eram filhos de 2 pais cidadãos. Enquanto para os romanos eles tinham essa ideia muito generosa de cidadania. A ideia de que tornar alguém parte do sistema é uma boa ideia e que, de muitas maneiras, isso é a chave para o sucesso deles. Para gregos, poucas pessoas podiam entrar no sistema. Para romanos, quase todos podiam. Todos se tornam cidadãos quando Calcala concede isso em 212, acho que é sobre isso. Existe uma certa abertura na sociedade romana que não existe na Grécia clássica. Isso, de várias formas, é o que faz Roma ser tão bem-sucedida. Sim. Uma das histórias mais famosas do mundo antigo é a história de Aníbal atravessando os Alpes com elefantes e depois infligindo derrotas devastadoras a Roma. Uma coisa que eu nunca entendi totalmente é como Aníbal vence todas essas batalhas incríveis, mas depois perde a guerra e não consegue conquistar Roma. Por que acha que isso ocorre? Bem, é incrível. Quero dizer, qualquer outra cidade-estado teria sucumbido depois do final da Trizimânia. Quanto mais Canaã, as perdas teriam sido grandes demais para eles suportarem. Roma perdeu cerca de 2/3 de sua força de trabalho nessas primeiras batalhas, algo impensável em outros sistemas. Mas Roma sobrevive por alguns motivos. O mais importante deles é o sistema de aliados. Mencionei a abertura da sociedade romana. Roma, ao conquistar a Itália, concedia cidadania seletiva a certas comunidades e principalmente às elites. Transformou a maioria dos outros aliados em parte do sistema, concedendo-lhes certos direitos na República Romana, mas seu principal dever era durante as guerras. Eles pagavam um tributo de homens, basicamente, para o sistema republicano. Eles forneciam soldados que lutavam junto às legiões em todas as campanhas. Isso mostrava que a República tinha cidadãos que lutavam. Havia muitos desses,
mas podiam contar com centenas de milhares de cidadãos italianos que lutariam ao lado das legiões. E assim, à medida que perdiam cada vez mais homens, convocavam cada vez mais aliados para preencher as lacunas. Então, eles tinham reservas de mão de obra que nenhuma cidade grega, por exemplo, jamais teve, e reservas que superavam até mesmo as dos reinos helenísticos, que possuíam exércitos profissionais relativamente pequenos. Então, ter esse sistema de recrutamento de homens convocados para campanhas, tanto romanos quanto aliados, dá a eles uma espécie de flexibilidade e vantagem numérica sobre quase qualquer oponente. Acho que esse é o fator principal. Eles continuam substituindo quem perde no campo de batalha, mesmo com perdas surpreendentemente altas. Também é o sistema republicano, essa oligarquia que governa Roma, ou seja, basicamente o Senado, cujo prestígio político está muito ligado ao sucesso militar. Como classe, acho que eles não conseguem imaginar serem tão desmoralizados ao ceder aos cartagineses assim. A sobrevivência deles como classe política depende de resistir, de manter a luta em andamento. Os principais políticos de Roma já têm essa percepção. Se eles desistirem e Aníbal vencer, será o fim deles. Por isso, têm interesse nisso. Eles querem seguir lutando por isso e têm sorte de ter comandantes inspirados. Eles têm Cipião, que vai à Espanha e ataca o ponto fraco da máquina de guerra cartaginesa. Eles têm Fábio Máximo, que reconhece: ok, Aníbal é um general superior aos nossos. Eu simplesmente não vou lutar contra ele. E ao manter o exército romano, um exército romano intacto, e simplesmente ficar desviando do Aníbal, atacando suas linhas de suprimento, tentando manter os aliados investidos no sistema, Fábio consegue impedir que Aníbal arranque muitos aliados e conquiste uma posição permanente na Itália. Então, acho que é uma combinação dessas coisas. O sistema de aliados, com suas enormes reservas de mão de obra, um sistema político que, de muitas maneiras, é baseado no sucesso militar contínuo e alguns bons generais. Isso impede que Roma desmorone diante das perdas incríveis que Aníbal lhes impõe nos primeiros anos da Segunda Guerra Púnica. E por que Aníbal não podia simplesmente tomar Roma? É uma pergunta interessante. Ele realmente marchou sobre Roma uma vez e aparentemente chegou bem perto, mas as muralhas servianas, as defesas de Roma pareciam difíceis demais para ele. E mais importante, ele não conseguiu afastar os aliados próximos da cidade. Então ele conseguiu conquistar Capua e algumas das outras cidades da Magna Grécia, que se tornaram suas bases pelo resto do tempo que passou na Itália. Mas ele não conquistou as cidades latinas próximas a Roma. Se ele tivesse feito isso, Roma teria tido mais dificuldade para resistir do que apenas ver seus territórios saqueados pelos cartagineses. Mas como os aliados locais permaneceram leais, e porque as próprias defesas de Roma eram bastante formidáveis nesse período, ele parece não ter achado que valia a pena. E se você voltasse na sua máquina do tempo depois de brincar com maneiras de salvar o Império Romano? Se você fosse voltar e dar algum conselho para Aníbal sobre como ele poderia vencer a Guerra Púnica, o que você aconselharia a ele? Provavelmente marchar sobre Roma, sinceramente. Acho que você teria que destruir o Senado para impedir que a luta continuasse até seu desgaste. Existem maneiras. Ele talvez pudesse ter buscado apoio dos aliados e conquistado os dos romanos de maneira menos dramática e por outros meios. Ele poderia ter enfrentado melhor os esforços de Cipião na Espanha, talvez apenas cortando a cabeça. Destruir Roma e o Senado seria a forma de acabar com a guerra, mas ele nunca conseguiu. Por que Aníbal venceu todas as batalhas na Itália e depois perdeu em Zama? O que você acha, Conselho? Bem, quero dizer, parte disso é que Cipião é um general melhor do que seus predecessores, e ele também conhece Aníbal. Eles estão lutando contra Aníbal há 20 anos neste ponto, e ele cresceu em um mundo dominado por Aníbal. As pessoas pensam em como derrotar Aníbal, já que seu exército não é mais como antes. Quando chega a Batalha de Zama, ele está lutando com muitos recrutas recentes. Os romanos aprendiam a lidar com elefantes, abrindo fileiras para que passassem, depois os cercavam e matavam. Mas é uma combinação. Ainda foi uma luta acirrada, como Waterloo, onde ele perdeu, mas foi uma grande batalha.
Mas tudo se resumiu ao Cipião ser um bom general que sabia como lutar o tipo de batalha de Aníbal. E não cometer os mesmos erros, não ser precipitado demais, não avançar sem pensar, de forma imprudente, como Flamínio fez, por exemplo, ou outros predecessores nas batalhas de 218, 217 e 216. Acho que se resume ao fato de que Aníbal já era uma força um tanto esgotada. Escípio é melhor, e eles agora entendem muito mais seu estilo de luta do que há 20 anos. Uma força esgotada, no sentido de que ele simplesmente ficou sem homens. Sim, como general, ele ainda é muito eficaz, mas seu exército veterano, não é mais o que era. Ele tem poucos com ele, pelo que lembro, quase todos recrutas recentes. Os romanos também conquistaram os cavaleiros númidas, parte essencial dos exércitos cartagineses. Essa cavalaria muito leve que pode se movimentar, escaramuçar e eventualmente carregar contra o oponente. Aí eles têm Massamisa e sua cavalaria númida, que são uma grande parte da vitória deles. Acho que faz tempo que li sobre essa campanha. Sim, então pode ser um caso da diplomacia de Aníbal ter falhado com ele em grande parte e não da sua luta. Certo, sim. Se ele tivesse mantido os númidas, eles poderiam ter assediado os romanos, o que seria difícil para eles lidarem. Eles ficaram sem dinheiro, o que também foi crucial para o sucesso deles. Então, você sabe, Cipião derrota Aníbal, mas também existem esses fatores subjacentes que tornam Aníbal mais suscetível a ser derrotado do que ele era antes. Qual é a história de escravo mais notável que você conhece? Existem muitos escravos notáveis no mundo romano. Acho que a minha favorita é uma escrava chamada Musa. Espero que eu tenha lembrado disso corretamente, certo? Então ela foi enviada como escrava por Augusto, ao imperador Parto, o rei dos reis Esparta, como um presente. Ela era uma cortesã, aparentemente tinha alguma habilidade especial, provavelmente era musicista ou algo assim, e conseguiu conquistar o rei Parto e se tornar uma de suas principais esposas. Foi libertada, claro, e se tornou mãe do próximo imperador Parto. E assim ela se torna a rainha, mãe da Pártia, de origens humildes como escrava em Roma. Acho difícil superar essa ascensão vertical. Alguns imperadores, como Diocleciano, provavelmente vieram de pais libertos ou de origens escravas, e alguns dos primeiros poetas de Roma, por exemplo, parecem ter origens escravas. Terêncio, por exemplo. E assim, a tradição romana de libertar certos escravos, tornando-os cidadãos, significa que há uma enorme quantidade de... Existem muitas histórias de escravos e, acima de tudo, de seus filhos, que não têm restrições quanto à sua ascensão social, que alcançam grandes feitos. Mesmo que a escravidão romana seja, às vezes, absolutamente horrível, como no caso dos escravos das galés condenados à morte. Essencialmente, a escravidão nos campos é novamente um trabalho terrível e exaustivo, e você basicamente é consumido por isso. Uma vida de trabalho nas minas é terrivelmente sombria, mas existem maneiras para os escravos que têm contato próximo com seus senhores, acima de tudo. Então, escravos que trabalham nas grandes casas de Roma, por exemplo, conseguem construir uma vida que é surpreendente e muitas vezes se torna bastante próspera. Então, se você pudesse ser qualquer pessoa dentro da sociedade romana, quem você acha que seria a melhor pessoa para ser? Não necessariamente o imperador, como eu já falei bastante sobre o trabalho, seja ao menos um imperador preguiçoso, delegando tudo aos seus libertos. Sabe, teria sido legal ser senador, especialmente na era imperial, quando havia poucas responsabilidades. Você poderia ser enviado para governar uma província, mas uma das mais tranquilas. Tipo você, Grécia ou Ásia, sua vida seria ótima. Se você fosse da aristocracia central no Alto Império, honestamente, não faria muita coisa. Existem expectativas sobre a educação. Você passa pelo sistema, faz oratória, ocupa cargos e assume seu lugar no Senado. Na maior parte do tempo, é uma vida de lazer. Você tem suas vilas na Itália e na Grécia. Talvez faça visitas aos seus amigos e leia poesia uns para os outros. Acredito que a vida do homem culto e ocioso teria sido agradável.
é o que digo a mim mesmo. Obviamente, há um lado desagradável nisso, onde seu lazer depende do trabalho de centenas e também da escravidão de centenas de pessoas. Se eu fosse primeiro-ministro de Roma, teria que lidar com isso. Mas se eu tivesse nascido nesse sistema e não soubesse de nada diferente, suponho que teria sido uma vida bem agradável. Ser parte dessa elite mimada, eventualmente, mais tarde, é uma vida muito menos mimada, eles perdem todo o poder e se torna uma existência muito menos confortável. Durante muito tempo, ser senador romano não era tão ruim. Sim, então para minha última pergunta, pensei em algo um pouco mais leve. Quem você acha que venceria em uma batalha entre Júlio César e Alexandre o Grande? Ah, essa é divertida, sabe? É difícil, eu acho. Então, imaginando eles com seus próprios exércitos, ou seja, César com suas legiões e Alexandre com sua falange. Eu não sei, de muitas maneiras, claro. Esses são dois dos maiores generais da antiguidade e homens que, no caso de Alexandre, nunca perderam um grande confronto. No caso de César, ele perdeu, mas nunca de forma realmente grave. Seus exércitos provavelmente eram os dois melhores da antiguidade porque eram muito bem treinados. No caso de César, é claro. Após 10 anos lutando contra os gauleses, tornaram-se veteranos endurecidos e venceram Pompeu na guerra civil por César. De muitas maneiras, as tropas de Alexandre, sua cavalaria de companheiros, os homens que lutaram na falange, marchando com ele por 16 mil quilômetros pela Pérsia e depois até a Índia, também eram veteranos endurecidos. O homem entre eles, eu não sei, quero dizer. Então, obviamente, disse que o sistema legionário romano era muito mais flexível do que a falange, por isso venceu a falange repetidas vezes no século II a.C. Os reinos macedônios da própria Macedônia, os Seleucidas, os Ptolomeus, não conseguem vencer os romanos, porque eles são envolvidos pelo sistema de manípulos legionários, o hábito de deixar espaços entre as cortes durante o combate. Os romanos aprenderam isso quando estavam lutando contra os sanitas nas colinas, tornando-se muito mais flexíveis do que a falange era. Ao mesmo tempo, eles disseram que não havia nada. Um legionário do século II a.C. afirmou que a coisa mais séria que presenciou foi uma falange macedônia avançando contra ele, com todas aquelas pontas de lança, as 5 fileiras de pontas de lança, como um ouriço vindo em sua direção. E a cavalaria de companheiros de Alexandre era incrivelmente eficaz em contornar, flanquear e depois destruir as formações inimigas. Acho que teria sido uma luta muito boa. Colocando dessa forma, esses são dois generais muito criativos e muito experientes, com duas forças muito endurecidas que estão acostumadas a vencer, têm uma moral muito, muito alta. Eu daria vantagem para César só porque ele aprendeu com Alexandre, ele leu todas as histórias de Alexandre. O novo Alexandre lutou, enquanto César teria sido uma anomalia estranha para Alexandre. Ele não saberia lidar com os romanos, pois não cresceu em um mundo em que eram só uma pequena cidade-estado na Itália. Acho que só o fato de César ter vindo depois e conhecer Alexandre, possuir um sistema militar teoricamente mais flexível que o de Alexandre, pode ter lhe dado certa vantagem. Uma pequena vantagem nessa luta, mas Alexandre, sendo quem é, talvez tivesse vencido. Ele não era ruim no campo de batalha. Considerando que César podia estudar todas as forças e fraquezas da falange, acho que isso ajuda. É uma pergunta divertida de pensar, como tantas outras na história. Ótimo, isso foi fantástico. Obrigado por conversar comigo. Foi ótimo. Obrigado por me receber, Henry Stewart. E sim, é sempre divertido brincar com esses cenários e pensar no que poderia ter sido e no que talvez tivesse sido brilhante.